Mais uma vez, Papo de Torcedor, onde aqui o torcedor faz a pergunta para o seu ídolo. E hoje, falando em ídolo, hoje a gente está com uma presença ilustre, realmente, de um grande ídolo do futebol brasileiro, Mauro Galvão, zagueiraço. Mauro, obrigado pela oportunidade que você está dando para a gente. Desculpa a nossa simplicidade, tá? A galera agora aos poucos vai chegando, porque a gente, como marcou um horário, a gente está começando aí. Vamos iniciando com você, tá bom? Tá bom, prazer falar com vocês, né? E vamos conversar bastante aí sobre futebol, né? Sobre minha carreira. Vamos Mauro, falar da sua carreira é uma coisa assim, tem várias, mas eu queria saber de você, como torcedor, uma coisa bem técnica, se você pudesse explicar para a gente, a verdadeira função do líbero, porque você foi um dos primeiros com essa do Lazzaroni trazer o líbero, né? Qual que era a sua função? Qual é a função do líbero mesmo? Mauro, naquele momento, o Brasil tinha feito uma excursão e tinha ido muito mal, né? Tomou muitos gols, tomou goleada, acho que não sei se foi da Dinamarca, e ficou um pouco feio aquele momento ali, porque a seleção brasileira tem um nome, né? Então, acabou que o Lazzaroni, quando chegou no Brasil, ele fez uma outra convocação, eu fui chamado, e aí ele colocou para nós que ele tinha intenção de jogar com os 3 zagueiros, mas os 3 zagueiros, na verdade, eles eram para dar mais consistência, porque os laterais eles estavam saindo ao mesmo tempo, né, jogando com linha de 4, os 2 saíam ao mesmo tempo. Então, os 2 zagueiros eles ficavam muito expostos. Então, a finalidade maior desse sistema de jogo era para isso, era para liberar o Branco e o Mazinho, né, que naquele momento, depois acabou na Copa do Mundo sendo o Jorginho. E, então, acho que foi essa a intenção. Realmente, a gente tomava muito poucos gols, era muito difícil a gente tomar gol. A gente ganhou a Copa América jogando dessa forma. E aí, depois, quando nós chegamos lá na Copa do Mundo, já aconteceram algumas mudanças na equipe, já não foi o mesmo time, e aí também a gente teve outros problemas fora do campo que acabaram meio que tirando um pouco assim o foco, né? E a gente depois quando você perde esse tipo de situação, é difícil depois você conseguir recuperar, né? Então foi um erro que aconteceu e com certeza a gente poderia ter ido mais longe, né? Pelo menos ter chegado em uma semifinal, né, ou até mesmo a final. Ô Mauro, por que você acha que o Lazzaroni escolheu você como líder? Você acha que entre os que tinham, você tinha mais habilidade para sair jogando? Ou foi uma coisa assim que vocês resolveram entre vocês mesmo? Eu acho que ele tinha, assim, principalmente a questão de eu ser um jogador que fazia muita cobertura, tinha uma boa leitura de jogo, né, e tinha facilidade para jogar também, porque é importante que o zagueiro naquela função saiba também sair com a bola, sair jogando, e nosso time funcionava muito bem, né? Eu sempre falava até, inclusive, que nós jogávamos com 3 zagueiros, mas na verdade a gente ficava com a bola, ficava eu e o Ricardo Gomes e o Dunga na nossa frente, né? Os outros todos praticamente do meio para frente se movimentando. Então era muita gente para jogar, né? Gente boa, gente de qualidade. Isso aí ajudou bastante. O nosso time tinha muita assim, posse da bola, e o Mazinho pelo lado, ele chegava no fundo com muita facilidade, e o Branco já jogava mais por dentro. Ele chegava para ajeitar e chutar, que era o forte dele, né, o chute. Então, foi dessa forma que eu acho que a intenção do Lazzaroni era essa, né, de tirar o melhor de cada um, né, mas isso aí foi bem na Copa América. Depois, já começamos a ter alguns problemas, né, problemas fora do campo também, que vocês, inclusive, a gente já falou sobre isso, e que não parece, mas no final acaba atrapalhando. Eu imagino. O Mauro, o Arthur, que chegou aqui agora, é o rapaz que cuida da nossa parte da tecnologia. Você vê como ele tem a carazinha de nerd, né? Ele tem a cara de nerd de quem empinava pipa pela janela, entendeu? Olha lá, por isso que ele entende de TI. Arthur, seja bem-vindo, cara. Muito bom falar contigo, ver você bem, sorrindo, principalmente. Olha o zagueiraço aí, Arthur. Tá louco, hein, meu? Que isso? Eu sou Mauro. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Arthur. Eu estou muito feliz aqui de ver você, porque o Papo de Torcedor Esportes, ele abre um espaço para o torcedor acompanhar o seu ídolo.
o ídolo do álbum de figurinha, né? Então a gente tem lá as figurinhas Copa União, Campeonato Brasileiro, desde 87 eu coleciono figurinhas até hoje, e você está lá em vários álbuns, né? E deu muito tapa em mim. Exatamente, no bafo, né? É muito legal isso aí. É uma oportunidade. Quando a gente gera o link da entrevista, eu saio distribuindo, mando inclusive para o meu pai e para a minha mãe. Falei, olha que bacana, pai, olha que bacana, mãe. É meu ídolo de infância, não estou te chamando de velho, não, tá? Só... E a minha pergunta inicial, Mauro, na verdade não é uma pergunta, é um conselho que você dá para os mais jovens, principalmente para os jogadores, porque você é uma referência. Eu vou dizer porque não sou de puxar o saco, pelo contrário, o Fábio e o Ronaldo me conhecem aqui. Mas eu já vi recentemente, tanto na ESPN e o jogador Neto, no programa do Neto, criticando alguns zagueiros, entre eles o Félix Torres, do Corinthians, e eles falavam assim, ele pensa que é quem? É o Mauro Galvão? Eu já vi isso daí várias vezes, recentemente na ESPN, recentemente no Neto. E é claro que para você chegar nesse posto, essa referência que você é hoje na zaga, e eu lá na várzea, ao contrário do que o Fábio fala, eu sou ex-jogador de várzea aí, joguei de quarto zagueiro, que conselho que você dá para os mais jovens? Você trabalhou muito para chegar onde você chegou. Que conselho que você dá aos mais jovens, tanto os jogadores de futebol, ou aqueles meninos que vão seguir outras profissões? Obrigado, Mauro. Obrigado, Arthur. Prazer falar com você também. E acho que antes de mais nada, assim, eu sempre olhei assim, o futebol de uma forma mais geral, assim, a questão da posição, eu acho que ela é muito relativa, né? Muitas vezes quando é jovem, você é testado em várias posições, você vai aqui, vai ali, eu joguei, por exemplo, a primeira posição foi ponta direita, depois eu fui para lateral direita, aí depois entrei para a zaga, pelo lado direito, e sabe onde é que eu fui começar a jogar? Na quarta zaga, do lado esquerdo. Eu nunca tinha jogado desse lado. Né? E foi por lugares em que eu mais me identifiquei, assim, me achei, né? E você não pensa nisso quando você quer jogar futebol, você pensa em jogar, e que as coisas saiam bem, que você consiga se tornar um jogador, né? E que não é fácil. Né? E aí, aos poucos, eu fui vendo, né, que para mim era boa essa posição, né? A posição de quarto zagueiro, né? Porque em alguns momentos na base eu joguei também de volante, né? Aí até um dia o Falcão me perguntou, né? Assim, porque ele acompanhava bastante a base, né? E aí ele veio e me perguntou, Mauro, afinal, tu joga de volante ou de zagueiro? Aí quando ele falou isso, eu disse, caramba, isso aí tem alguma coisa, algum fundo aí para ele perguntar isso aí, né? Porque realmente a posição de quarto zagueiro, ela é muito parecida com o volante, né? Que normalmente o quarto zagueiro, naquele momento ali, sempre era o jogador que saía mais jogando com a bola. Então, o Inter, naquele momento, tinha um zagueiro muito bom, que era o Mauro Pastor, que vocês devem conhecer, né? Jogou na Ferroviária. E o Mauro Pastor, então, ele era aquele zagueiro mais, né, de chegada, firme. E então, eu acabei jogando do lado dele e eu fazia esse papel justamente de sair jogando, de fazer a bola chegar no meio de campo, né, no chão, né, que é onde o jogador de meio de campo quer. Ele não quer receber a bola aqui no pescoço, né, nem aqui na cabeça, ele quer receber a bola no chão. E aí, para isso, então, como eu tinha já uma certa experiência de jogar no meio de campo, em outras posições, eu tinha essa facilidade de poder chegar com essa bola, fazer o passe, não é? E, como eles falam hoje, entre linhas, né? Então, eu acho que isso aí que me ajudou bastante. Então, eu entendo assim que o futebol você tem que tentar jogar da melhor maneira possível, dominar a bola bem, cabecear bem, saber lançar, saber dar um passe com a outra perna, que você não é a melhor. Se eu sou destro, eu tenho que saber jogar com a esquerda. Né? Então, eu acho que é isso. Tá mais preparado, né? Isso eu acho que é importante, porque em alguns momentos você vai aparecer num setor que não é o teu, e aí tem que saber jogar naquele setor ali. Né? Se eu chego ali no ataque
e a bola vem para mim, eu não sei o que eu faço, né? Então, aí é complicado. Por isso que, às vezes, os jogadores acabam tendo um pouco de dificuldade, porque eles estão, às vezes, ficam muito restritos. Não, sou zagueiro, daqui eu não passo, daqui eu não saio, eu fico só aqui. Né? Eu sempre gostei de participar do jogo, né? Ir à frente, fazer lançamento, né? Quando desce, fazer gol, né? Porque eu acho que o objetivo da gente é esse, né? Participar do jogo, acho que é fundamental. Mauro, antes de passar para os demais aí que estão ansiosos para te fazer, eu quero só fazer uma outra pergunta para você. Eu queria que você falasse da sua visão, assim, dentro de campo. Eu sou de 1972. O melhor jogador de futebol que eu vi jogar foi o Maradona. Eu queria que você me dissesse como é que é a sensação de ver um cara desse dentro de campo, com aquela canhota partindo com a bola dominada para cima da zaga, para cima de você. Queria que você relatasse isso aí para a gente, se você pudesse, por favor. E ninguém dá um pontapé no tornozelo machucado dele. Jogador acima da média, não, sempre foi, né? Diferenciado. Aquele, assim, a gente vê sempre que é um atleta diferenciado e a gente tem que ter, por isso, um cuidado maior. Né? Às vezes as pessoas falam assim, pô, mas tem que fazer falta, tem que machucar. Não é isso. Tem que ter uma atenção especial. Um jogador desse, um jogador só marcar ele é muito difícil. Tem que ter uns 2, 3 para cercar, né? Porque aí você acaba abafando e definindo a jogada. Então, acho que isso aí a gente fez em 89, quando nós conquistamos a Copa América. A gente ia rapidamente em cima dele com 2 ou 3 jogadores para poder abafar, porque ele dificilmente era um jogador que ia tentar fazer um lançamento, assim, um passe. Ele tinha sempre a ideia de ir em direção ao gol, tentar, no máximo, ir driblando em direção ao gol. Dificilmente ele driblava para o lado, né, ou ia lá atrás receber a bola. Ele não tinha esse estilo, era mais de enfrentar os jogadores, tentando passar, e aí sim, depois que ele passasse por os marcadores, ele fazia o passe. Né? Então, um jogador que era muito difícil de marcar e realmente entre os melhores aí do mundo, né? Você chegou a tomar aquela água batizada, Mauro? Não. Eu sou um pouco, para essas coisas, sou um pouco grosso, né? Aquilo que não é do meu time, eu não pego. Tá. Ô, Mauro, deixa eu vou passar aqui para o Zé Luiz do Rio de Janeiro, aí que está a semana inteira, nem dormiu sabendo que ia falar contigo aí. Zé, tem o microfone, meu filho. Boa noite a todos aí, Mauro. Prazer imenso falar com você, muito mesmo. Estou muito feliz da sua presença aqui. Eu só quero contar uma pequena historinha de ter pelo menos 25 anos já isso. Eu fui levar uma cunhada na rodoviária Novo Rio, né? Isso em 2000. E no retorno, entrando na linha vermelha, aí eu passando por cima ali do campo do São Cristóvão, aí estava rolando o treino do Vasco, o Vasco estava com o estádio interditado devido àquela final da João Avelange, né, pela queda do alambrado, e vocês estavam treinando lá. Assim, já havia admiração por você, meu capitão do título da Libertadores em 98, já te acompanhei, eu já tinha acompanhado você no Inter, depois no Grêmio, sua passagem no Sion, na Suíça, mas assim, quando você veio para o Vasco, aí pronto, foi admiração mesmo. Estou até meio nervoso, né? Aí eu queria só te mostrar 2 fotos. Essa daqui é uma, não sei se você consegue ver. Eu estava no alambrado. Sim. Esse é o Januário. No alambrado. Aí, ali já havia admiração. Depois dessa admiração, uma palavra que você falou, que eu fiquei tão nervoso que eu estava tirando foto sua, tirei todo o elenco, né? Aí tirei foto sua e você falou, calma, cara, eu vou aí fora, você vai vir para dentro aqui, senão você vai ter que recortar e fazer de quebra-cabeça. Aí você depois tirou a sua foto. Tela, né? Aí ficou legal, aí sim. Eu tô aqui arrepiado lembrar desse dia, entendeu? Eu tô arrepiado. Tem uns 20 anos isso aí, né? 20? 25, foi em 2000.
Foi em 2000. Pô, estou muito feliz. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Assim, obviamente eu vou fazer pergunta, né? Mas eu queria pelo menos contar essa historinha que aconteceu há 25 anos atrás. Galvão, eu vejo pela sua qualidade, né? E vê se você, como um zagueiro com a sua qualidade, às vezes tem aquela situação do o zagueiro não joga pelo lado esquerdo porque é canhoto, ou o lado direito porque é destro, ou só joga naquela posição. Existe isso mesmo ou é falta de qualidade mesmo? Olha, eu entendo que você possa ter um pouco de dificuldade, né, trocando de lado, mas com assim os treinamentos, você fazendo os treinos uma semana, aí, por exemplo, você acaba pegando o jeito, né? Não vai talvez ser o mesmo que você faz pelo lado que você gosta mais. Eu acho que tem essa preferência. Se você me perguntar, eu prefiro hoje jogar pelo lado esquerdo. Mas quando eu não sabia que eu iria jogar no lado esquerdo, eu jogava do lado direito e dava para jogar. Então, eu acho que é muito a cabeça da gente, né? Que muitas vezes o jogador ele já está num status, ele chegou num nível que ele fica receioso de mudar e não dá certo, né? Mas eu tive alguns momentos que, como você falou, eu tive que jogar pelo lado direito, né? Por exemplo, quando eu estava no Vasco com o Alex, ele começou jogando, ele é canhoto. Eu não ia fazer ele jogar do lado direito. Eu vim para o lado direito e ele jogou do lado esquerdo, né? Quando eu estava lá na Suíça foi a mesma coisa. O rapaz que veio jogar comigo, ele era canhoto, eu fui para o lado direito. Então, a gente tem que fazer esse tipo de concessão, eu acho que é importante. Não pode ter medo, ficar aquela coisa, não, eu vou ficar com medo, porque pode não dar certo. Pode não dar, mas se botar outro cara, pode ser que dê pior ainda, né? Então, eu acredito muito nisso. Por isso que eu acho importante, né, na base também você jogar em outras posições, para saber como é que funciona, né? Porque você vai jogar sempre na mesma posição. Não, eu só jogo aqui. Mas isso aí, realmente, José, existe. Se você falar para alguns jogadores para jogar do outro lado, o cara não vai de jeito nenhum. Não são todos, é claro. Mas eu passei esse tipo de situação quando eu trabalhei como treinador. O jogador não sai daquele lado de jeito nenhum. Ele só queria jogar pelo lado direito. Aí eu disse, então vou ter que botar outro. No final acabou dando certo, porque eu botei outro da base e ele ficou titular. Resumindo, quando tem qualidade, joga na direita, joga na esquerda. Ponto. Eu acho que é só questão de treinar um pouco, faz 2, 3 treinos, né? Aí você vai pro jogo, pô. Tem mistério. Ô Mauro, Mauro Galvão Gotardo ou Mauro Galvão e Odivan? Eu gosto muito dos dois, né? Os dois são gente boa demais. São dois momentos diferentes, né? Quando eu cheguei no Rio, né? Aí eu tive um ano que eu passei no Bangu, que foi importante, né? Para começar a me ambientar na cidade, tudo. E depois eu fui para o Botafogo e aí a gente fez aquela dupla com o Gotardo, né? Então é difícil de esquecer uma dupla como essa que a gente fez, né? Com o Gotardo, o Botafogo ganhando o título de 89, né? Depois de 21 anos. E aí depois com o Odivan, que eu posso falar que foi uma sequência, né, de vários campeonatos que a gente conseguiu conquistar, jogando praticamente 3 anos e pouco juntos. Então ficou bacana e o pessoal gosta, né, quando fala do Odivan, né? Onde eu vou, os caras me perguntam do Odivan, né? E para ele também é a mesma coisa, parece que nós somos meio que casados, assim. Cosme Damião. Luciano, por favor, sua pergunta, meu querido. Boa noite, amigos. Mauro, é um prazer enorme falar contigo. Tive jogar algumas vezes no Morumbi, jogando contra o meu tricolor. Sempre foi um zagueiro altamente técnico, foi um dos poucos zagueiros que eu vi jogar que jogava na bola, que fazia o mínimo de faltas, né? Então, assim, é um prazer enorme poder estar falando contigo, é um ídolo da torcida brasileira, sem dúvida. E eu queria te colocar, é uma questão de curiosidade.
Você falou que jogou no Bangu em 86, né, com aquele bom time do Bangu, e depois no Vasco, claro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a influência do Castor de Andrade na época que você era atleta e também sobre o Eurico Miranda. Como que era a lida com esses dois presidentes, que eles eram muito amantes do clube, né? Eles interferiam demais na vida do clube. Isso é verdade mesmo ou é mais papo da imprensa? Não, eu trabalhei primeiro, né, no caso, com o Castor de Andrade. Ele tinha aquele jeito, né, de meio folclórico, assim, né? Inclusive ele tinha uma escola de samba também. Então, eu acho que ele tinha assim, uma forma de ser que chamava muito atenção. Então, era muito dele esse tipo de comportamento. Então, inclusive, teve alguns momentos que ele foi na sede da CBF, né, quando a gente estava treinando. Então, ele chegava, era um cara muito assim, extrovertido, uma pessoa muito de conversar, de falar. Então, acho que é mais a questão do jeito dele. Ele era mais assim, né, de falar aquilo que ele pensava, mas no futebol eu nunca vi ele se meter. Especificamente no futebol, ele chegar e tentar, não, bota fulano, bota ciclano, eu nunca vi isso. Né? Se ele fez isso, fez talvez sem a gente saber. Mas não era muito o perfil dele. Ele queria mais estar perto, estar ali presente, não poder participar, viajar às vezes, ele fazia isso, mas até ali, a parte do futebol ele deixava para o treinador, né, e para o diretor de futebol ali, ele tinha isso que eu achava super importante. O Eurico tinha um pouco aquela questão do meio que quase que um personagem, né, que ele criava talvez para se proteger um pouco e também, no caso, a questão do respeito, né, que eu acho que ele acabava colocando, né, sempre na frente, e sempre uma pessoa que defendeu muito o Vasco, né? Eu acho que ele tinha essa coisa sempre na cabeça dele de tentar sempre fazer o melhor pelo clube, e eu acho que ele ajudou bastante, né, o Vasco em muitos momentos, conosco pelo menos, ele ajudou bastante, e é isso. É claro que o futebol, né, depende muito dos resultados, né, depende dos títulos, depende de ter condições financeiras, de ter bons patrocinadores, para as coisas poderem andar, né, porque muitas vezes você tem boas ideias, mas se você não tiver o dinheiro, né, para fazer isso acontecer, fica difícil. Então, acho que ele pegou um período bom ali no Vasco, e ele, acho que acabou criando, assim, principalmente uma forma de trabalhar, né, muito dele, e eu acho que isso aí, muitas vezes até assustava um pouco, né, a pessoa ficava meio preocupada assim, com o jeito dele, né, mas com a gente, assim, ele era muito tranquilo, né, e também nunca foi de se meter, nunca vi ele falar alguma coisa em relação a fulano está melhor, ou ciclano é melhor do que o outro, nunca falou nada sobre isso. Então, ele era meio direto, assim, se tivesse que fazer alguma coisa, ele já falava logo, né? Se ele não gostasse, ele também, de repente, até trocava, se fosse o caso, né, a forma de trabalhar. Ô, Fabio, só de passar a seleção aqui, pedir para o pessoal seguir nosso canal, @Papo de Torcedor Esportes, se inscrever no canal, quem está assistindo, @Papo de Torcedor Esportes. Eu montei rapidamente a seleção aqui do pessoal que já deu entrevista para a gente aqui. E o Mauro Galvão fechou a zaga para a gente. A Cássio, Odair, Leandro Castan, Mauro Galvão e o Somano, Rondinelli, Capitão, Ademir da Guia e Jorginho, no ataque Palhinha e Nilson. Dá uma olhada na seleção brasileira que veio aqui no Papo de Torcedor Esportes. Seleção mesmo. Muito boa. Pô, e Mauro Galvão fechando essa zaga. Ô, Mauro, antes eu vou passar para a galera que quer fazer pergunta. Tinha uma outra pergunta que eu queria que você falasse aí sobre a sua quase passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Se você pudesse falar para a gente um pouquinho dos bastidores dessa negociação. Por que isso não deu certo? E Maçã está por aí?
Ah, não precisaria passar para ele. Se você pudesse falar isso para a gente? Eu ali, quando eu voltei, né, para o Brasil em 96, depois eu fui para o Grêmio, depois eu acabei vindo para o Vasco, e no final eu acabei também retornando para o Grêmio, né, para terminar minha carreira. Mas ali naquele, vamos dizer assim, 98 para 99, pintou a possibilidade de eu ir para São Paulo, né? Eu acho que era o Carpegiani que estava lá. Eu sempre tive uma boa relação com o Carpegiani, inclusive era ele o treinador quando eu fui para o Bangu. E eu também tinha um amigo muito especial, né, que trabalhou e trabalha ainda no São Paulo, que é o Milton Cruz. Então a gente esteve próximo assim de chegar a uma definição, a um acordo, mas acabou que não deu, não fechou. Eu acabei renovando o contrato com o Vasco, e aí é difícil, né, sair daquele momento quando você está num clube, as coisas estão andando certinho, é difícil sair, né? Sorte para os vascaínos, uma pena para nós, São Paulinos, aí não ter tido você. Rião, faz sua pergunta, meu queridão. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Mauro. Prazer falar contigo. Boa noite, Maurício. Sou de Santos lá, mas estou em Caçapava agora, São Paulo. Eu queria saber de você, você chegou a jogar aquela final do Mundial contra o Corinthians? Sim, joguei, sim. Eu joguei. Eu queria saber, os bastidores, como é que era o papo lá de vocês com o Mundial? Não é um Mundial, é um Mundialito, é uma coisa... Como é que estava a situação? Porque a gente aqui em São Paulo não viu tanta comemoração quando o Corinthians ganhou. Então, não sabia se era um Mundial mesmo. Qual era a sensação de vocês? Um abração, viu? Prazer. Um abraço, prazer falar com você. Desculpa. Aproveitando, eu queria saber se você ainda bate uma bola. Eu jogo de vez em quando, mas eu andei me machucando aí. O cara me deu uma chegada aí e eu acabei tendo que operar o tornozelo, olha só. Caramba! Mas graças a Deus está bem legal já, está bem melhor. Vai fazer 3 meses já que eu operei, então não é só a sequência aí recuperada. Mas, assim, em relação àquele período ali, quando a gente está assim, nesse tipo de competição, né, não dá para ficar pensando muito, né, se é ou não é. Eu acho que se partiu da FIFA, né, e por tudo que a gente viu ali, né, toda a preparação, de todo o cuidado que o pessoal teve aqui no Rio de Janeiro, né, em fazer, né, todas as reuniões, participar de tudo. Eu, como era capitão do time, também eu tinha que ir em todos os eventos do Mundial. Então, eu acho que, sim, era mundial mesmo, era um novo formato, né, que iniciou aqui no Brasil. Então, a gente, lógico, tentando sempre buscar esse título, e acho que a gente ficou bem perto, né? No final, a gente acabou pegando o Corinthians no jogo final, né? Fomos para os pênaltis, e, infelizmente, a gente acabou perdendo nos pênaltis, mas eu sempre falo que você estando nessas competições já é uma grande vitória. Então, a marca do clube está ali, está jogando uma final de Mundial. Não é fácil chegar até ali. Então, muitas vezes, as pessoas levam para o outro lado, não, mas é vice, não sei o quê. Para você ganhar um título, você tem que estar entre os 2 melhores. Então, um vai ficar de fora, o outro vai ganhar. Então, não é questão de vice ou não. Você está na frente de um monte de times, né? Você tem eu acho que um mérito muito grande. E um só vai ganhar. Então, poderia ter ganho o Vasco, assim como ganhou o Corinthians, né? Eu acho que foi coisa do futebol mesmo. Acho que não tem, assim, a gente às vezes fica criando coisas, mas não tem. Eu acho que é motivo de orgulho, né? Você participar de uma competição como essa. Né? É difícil, nós ganhamos de um time que, naquele momento, era um dos mais
falados do mundo, que era o Manchester United. Nós ganhamos de outros times importantes também, do México, e o outro acho que era da Austrália. Então foi um campeonato muito bacana, foi muito bonito, e a gente tem que valorizar, né? É lógico que todo mundo quer ganhar, né? Mas só um ganha, né? A Olimpíada valoriza muito com as medalhas, né? Aí fica medalha de prata, e é um orgulho você trazer uma medalha, né? É verdade, até porque o Brasil não tinha ainda uma medalha, né, no futebol. E aí a gente conquistou aquela medalha em 84, eu achei que foi uma grande conquista. Fizemos uma competição assim muito boa, né, e um lugar maravilhoso também, né, Estados Unidos, Califórnia, ali, Los Angeles. Foi uma experiência muito legal. Nós ficamos na universidade, né, o CLA, né, que realmente uma experiência diferente, né, conviver no meio de todos os esportes, né, ali a gente estava numa Olimpíada, então a gente encontrava com todo mundo ali do judô, da ginástica, da natação, do vôlei. Foi um período muito bacana. Muito obrigado. Um abraço. Maravilha. Léo, por favor, sua pergunta, meu querido. Oi, pessoal. Boa noite aí, tudo bem com vocês? Mauro Galvão, prazer em conhecê-lo. Eu estou aqui na Moca, na quase sede do Clube Atlético Juventus. Opa, legal. E a minha pergunta para você, eu queria saber se você tem, aqui a gente adora uma resenha, né? Alguma situação pitoresca aí que você passou na sua carreira com algum companheiro de profissão aí. Uma que você lembra e você fala, pô, essa aqui é boa para falar. Pô, eu não tenho assim muitas situações assim diferentes, né, que eu possa assim falar. Pô, não teve nenhuma gelada como capitão? Nenhuma gelada como capitão? Pô, você foi capitão, você deve ter passado alguma gelada aí, pô. Não, eu tive algumas coisas assim, né, que aconteceu comigo uma vez, foi o Falcão, acho que o Falcão, nós estávamos naquele 2 toques, que acontece sempre antes dos jogos, né, que é uma brincadeira, né, cada um joga em posição diferente, e a bola sobrou para eu chutar, e eu não chutei, demorei um pouco, e aí o Falcão me falou, pô, chuta de bico, aí eu disse, mas onde é que é o bico? Aí a galera gostou, né? Eu estava começando ali a minha carreira, com 17 anos, né? Aí eu falei uma coisa só para brincar, né? E acabou que até hoje o pessoal fala, né? Nessa do bico aí, porque eu nunca fui, né, de dar bico, né, na verdade, então é difícil mesmo saber. Engano, só mais uma coisa, pô, você jogou realmente com uma galera, né, Falcão, essa elite aí do futebol, hoje em dia a gente sente tanta falta desses craques, você acha que a gente ainda tem condições de formar craques nesse nível? Eu acho que a gente precisa voltar, né, a fazer o que o Brasil fazia anteriormente, né? É claro que a gente sabe que existem mudanças, que as coisas têm que ser melhoradas em alguns aspectos, mas a gente vê muitas situações aí estranhas, né? O jogador da base, hoje em dia, o jogador da base, o cara fala, não pode driblar, né? O jogador profissional não pode bater falta depois do treino, porque senão ele vai ter problema, né? Então, muita interferência, né? Outra coisa, o jogador de defesa, ele é obrigado a sair jogando, né? Mesmo não sabendo, ele é obrigado a sair jogando. Então, são coisas que eu fico pensando assim, o jogador de futebol, ele não tem mais autonomia, ele não é capaz de decidir o que ele tem que fazer. Que eu saiba, quando eu jogava, quem decidia o que eu ia fazer era eu, não era o treinador. O treinador, ele vai passar a parte tática, aquilo que ele espera do time, aquilo que ele quer, né, que a gente faça. Mas aí a questão de decidir se eu vou chutar a bola para frente, eu vou sair jogando, né, o que eu vou fazer,
se eu vou chutar, dar um bico para fora. Isso aí sou eu que tenho que saber. Não tem como eu terceirizar uma coisa que sou eu que decido. Não, o treinador falou, não. Falou o quê, cara? Ali dentro do campo, quem decide é o jogador. Aí você fala hoje na base, o jogador pega a bola, tenta driblar, o cara, não pode. O treinador fala que não pode. Como não pode? Então, o jogador de futebol, ele não pode mais improvisar. Ele tem que jogar como um robô. Pega a bola e toca, pega a bola e toca, pega a bola e toca. Aí não é futebol brasileiro. Futebol brasileiro é você ter a capacidade de criatividade dentro do campo, escolhendo aquilo que você quer fazer, não é? Porque senão vai todo mundo jogar igual, né? A mesma coisa, passa para lá, passa para lá. E a gente vê hoje um monte de bola para trás, para o goleiro, toda hora bola para o goleiro, para o goleiro, para o goleiro. Pô, uma posse de bola de 70%, 50% é para o goleiro. Aí não é jogo, cara, não é futebol isso aí. Mas, Mauro, futebol que eu saiba, só se mudou. Né? Deixa eu só te perguntar uma coisa, Mauro. O importante é você buscar fazer o gol. E o gol que eu saiba é do outro lado. Mas hoje, Mauro, a gente vê o seguinte. Primeiro que os treinadores das equipes de base não ensinam mais fundamento como vocês aprendiam. Não tem mais treinamento de fundamento, não faz nada. Não. Moleque com 14, 15 anos já estão querendo mandar para a Europa. E eu vi nessa Copa do Mundo de clubes aí, por exemplo, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique volta a bola. Mas o Bayern de Munique volta a bola para construir o ataque. Diferente do que nós temos no futebol brasileiro. Hoje, o cara se livra jogando a bola para trás, ele não vai para frente. Né? Então, o que falta, acho que é treinar fundamento, é treinar o técnico, seu objetivo. Porque na base, se ele perder 3 jogos, manda o cara embora. Como é que pode ensinar alguma coisa se quem está lá também não sabe? Você, como técnico, você foi técnico, é muito tranquilo você passar alguma coisa para ele, porque você tem conhecimento técnico. Mas uma grande maioria aí não sabe nada também, gente, pelo amor de Deus. É o que eu falo, você jogar para trás não é retroger o jogo, é você criar jogada e sair de novo para o ataque. Você mudar a função. O time brasileiro de jogar que até dá para entender. Em algum momento você vai ter que recuar essa bola para o goleiro. Sim. Mas não toda hora você jogar essa bola para o goleiro, que uma hora vai dar problema. Você vai perder a bola, o goleiro vai errar, né? Como a gente já viu que aconteceu muitas vezes, mas aí ninguém fala sobre isso. Né? O pessoal não fala, claro, não interessa. Mas a grande verdade é essa, o jogador dentro do campo é ele que tem que resolver. Quando você ficar de frente para o goleiro para fazer o gol, quem tem que resolver isso é você, é o jogador. Não é ninguém que tem que falar, faz isso, faz aquilo. É o jogador que vai fazer. Chuta, não chuta, dribla o goleiro, não dribla o goleiro. Então, são detalhes assim que não tem como você tirar isso do jogador. É o jogador que tem que fazer isso aí. O trabalho do treinador é outro. Né? É de tentar fazer o pessoal se dar bem, né? Ter um controle do vestiário, conversar, né? Tentar aproveitar da melhor maneira possível, cada um na sua posição, né? Mas aí, até aí, depois dentro do campo, é o jogador, sempre foi, né? Agora não vamos dizer que esse monte de coisas que a gente conheceu de grandes jogadores foi do nada, da criatividade do jogador. Agora, se você começa a tirar, o jogador não pode driblar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, chegou o cúmulo agora da gente saber, né, que a gente fica sabendo, que o jogador não pode, depois do treino, bater falta. Não pode, porque vai machucar a perna. Aí, como é que ele vai acertar a falta no jogo se ele não treina? Ele vai fazer no computador? Vai treinar no computador? Não, e só assim, pode, né? Se você não pode bater na bola, porque vai se machucar. E eu vi sobre isso uma coisa no sábado que eu achei engraçado. Os caras ficaram 30 dias de férias aí, treinando, 15 dias de férias, né? Aí quando volta, você precisa ver quem é que tem melhor condições para não sobrecarregar o cara. Pô, ele descansou 30 dias, gente. Como é que ele já volta lesionado? Como é que ele já volta cansado? Não dá para entender, né? Esse scout é terrível. Muita desculpa. Deixa eu passar aqui para o Zé Luiz de São Paulo. Zé, oi, rapidinho. Por favor, sua pergunta, meu querido. Muito obrigado. Oi, Mauro, boa noite, tudo bem?
Boa noite, tudo bem, Zé? Muito obrigado aí por participar desse bate-papo com a gente. Eu tive que sair, que um cliente me ligou, e eu tomara que vocês ainda não fizeram essa pergunta. Se fizeram, paciência. Nós tivemos uma enquete aqui, tem mais ou menos uns 45 dias nesse grupo nosso, sobre 2 centroavantes que com certeza você enfrentou. E foi uma batalha boa. O primeiro é o Careca, ex-São Paulo, ex-Guarani, ex-Nápoles, e o outro o Reinaldo, o rei lá do Galo. Então, eu sou São Paulino, eu vou falar o meu voto. Foi até... Eu vi os dois. Lógico, o Careca eu vi muito mais. Mas, para mim, o Reinaldo ganhou assim por muito pouco. Eu queria saber a sua opinião. Mas, uma boa, aqui não vai ofender ninguém. Eu sempre falei, né, que quando o pessoal me pergunta sobre isso, que o Reinaldo foi o centroavante que me deu mais trabalho, porque eu estava começando a minha carreira, né, eu tinha 17 anos, e ele já era um jogador, já meio que pronto, assim, né? E aí a gente teve vários jogos, assim, o Inter jogava bastante assim, contra o Atlético, né? Era meio que uma rivalidade que acabou sendo criada, né, entre Inter e Atlético Mineiro. Então, todo momento a gente estava jogando contra ele era muito bom jogador, ele jogava num time muito bom, né? O Atlético Mineiro ali tinha Cerezo, tinha o João Leite no gol, Luizinho Paulo Isidoro, baita no time. Então, deu muito trabalho, mas o Careca, eu te digo o seguinte, que eu tive até um pouco de sorte de não ter enfrentado tanto o Careca. Eu acho que talvez tenha sido uma vez só que eu tenha enfrentado o Careca, mas eu sempre gostei muito dele e muito difícil. Os dois muito bons e uma pena, né, que o Careca em 82 não conseguiu jogar por causa ele se machucou, né? Uma lesão muito grave. Teve esse problema aí e ele fez muita falta. Eu acho que talvez a Copa do Mundo tivesse sido diferente ali. Maravilha. Deixa eu passar. Muito obrigado. Deixa eu girar que a galera está desesperada, Mauro. Zé Luiz do Rio. Bora, Zé. Oi. Faz a sua pergunta aí, aproveita para o teu ídolo aí, senão você não dorme, vai. Mais uma vez, o Massan acabou roubando a minha pergunta, mas dá para emendar um pouquinho sobre isso aí. Você pegou aí o final dos anos 70, né? No início de carreira, com 17 anos, pegou anos 80. Qual centroavante, assim, você citou 2 aí, né? O Reinaldo e o Careca. Você pegou várias gerações ali, de 80, 90. O centroavante mais difícil, e assim, o centroavante de mobilidade ou aquele mais fixo que é mais difícil de marcar? Muito centroavante bom, né? Peguei o Roberto também, Dinamite, né? Evair, ainda bem que o Evair eu joguei mais com ele do que joguei contra, né? Mas Edmundo, Romário, são todos grandes jogadores, né? Todos craques. O Túlio é um jogador também que dava muito trabalho, um jogador que você não podia deixar ele solto, que ele, aqui um pouquinho, ele tinha o faro do gol, né? Então, são jogadores que realmente marcaram aí nesses anos, né? 90, 80, e depois, acho que foram esses mesmo. A época do Careca, o ataque do São Paulo era muito bom. Miller, Silas, Sidney e Careca, nossa, vai aguentar esse ataque aí. Não era fácil. Ô, Mauro, você como ex-jogador, assim, você ainda sonha em estar em campo? E eu queria saber de você, assim, quando você para assim como ex-jogador, você senta assim, você consegue mensurar, cara, o peso de ter sido campeão brasileiro invicto? Você tem noção do que você fez, cara, desse feito? Você consegue entender o peso disso? Ou isso é uma coisa que já ficou lá atrás? Não, eu nem penso muito, né? Porque a gente tem que viver, né, aquele momento, né, aproveitar da melhor maneira possível. E depois ter a satisfação de olhar, né, aqui para onde eu estou, aqui nos quadros, que eu posso ver, né, essas conquistas, que é muito bom, né? Isso aí é o que a gente leva, né, de recordação. E eu consegui, né, jogar, fazer aquilo que eu sempre gostei, né, jogar futebol, né, jogar em clubes importantes, conquistar títulos importantes.
Então, e também jogos incríveis, né? E às vezes que a gente joga e não ganha, mas que fazem parte também. A gente tem que entender que isso aí faz parte do processo. Né? Ô, Maçã, queria que você fizesse aquela pergunta que você sempre faz, mesmo aqueles times, e o Mauro está num daqueles que você sempre cita, né? Se você pudesse, faz essa pergunta para ele, Maçã, por favor. Tá, é que depois o Arthur Ortega tá com a mãozinha levantada faz tempo. É que o Arthur é de casa, o Arthur é de casa. Vai lá, vai lá. Então, Mauro, você também todos são. É assim, aqui no Brasil, da década de 70 até os anos 2000, nós tivemos times maravilhosos. E eu sempre cito com alguns convidados, eu pergunto 5 times que para mim marcaram muito. Tá? Não é demagogia, eles vão... Primeiro, o Inter de Falcão, que é o seu, que você jogou, né? Acho que o Falcão já tinha ido embora, não sei, 79. Não, né? Jogou. Tá, aí tem razão. Capitão. O Inter do Falcão, Flamengo do Zico, o São Paulo do Tele, o Palmeiras do Luxemburgo, lá da Parmalat, e o Corinthians de 2000, que é aquele que foi aquele campeão mundial, tal, que foi um time muito marcante. Tivemos grandes times do Vasco, do Fluminense, do próprio Grêmio, tal, mas para mim, para minha geração, esses 5 que mais marcaram. E para mim, o top de todos é o Flamengo do Zico, mesmo sendo São Paulino, beleza? Legal, cada um tem uma visão, né? Eu colocaria o Vasco aí nesse meio aí. Tá certo. Não, beleza. Mas realmente são times muito marcantes. É verdade. Maravilha. Arthur, faz a sua pergunta, filho. Na verdade, eu vou fazer primeiro um registro para o Mauro. Acho que ele é o único jogador que foi campeão brasileiro no Inter e no Grêmio. Eu acho que não tem mais nenhum. Eu tentei pesquisar aqui e não achei. Outro dado aqui também é o jogador com maior amplitude aí de um título brasileiro para o outro. 79 a 96. Né? Eu acho que nesse ato aí, essa distância aí não tem. Eu queria perguntar para o Mauro... 97. não, é 96 Grêmio, né? Que ele foi 97 Vasco. Não, mas a distância do que eu quero dizer, 79, aí ficou muitos anos, 96. Brasileiro, acho que é a maior distância, né? Ou seja, ele jogou bem em alto nível novo e jogou em alto nível mais para o final da carreira. Né? Acho que é importante. E minha pergunta para o Mauro, dentro disso, Inter e Grêmio, é a maior rivalidade do Brasil, Mauro? Olha, eu acho que assim, todas as rivalidades são muito fortes, né? Vasco e Flamengo, Botafogo e Flamengo, aí no São Paulo, Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Enfim, são grandes clássicos, né? No Belo Horizonte, né? Cruzeiro e Atlético. Mas eu acho que pelo fato de ser assim, só 2 equipes lá no Sul, é muito forte, né, a rivalidade. É muito difícil e eu vivi isso de perto, né, porque eu comecei na escolinha do Grêmio com 11 anos, aí com 15 eu fui para o Inter, e com 17 eu acabei subindo para o profissional. Então eu acabei jogando tanto num quanto no outro, né? E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu acabei tendo essa proposta do Grêmio, e aí eu queria trabalhar também no profissional do Grêmio, que eu não tinha trabalhado, né? Eu trabalhei só na base. E na base do Inter eu joguei no profissional. E no Grêmio eu não tinha para jogar no profissional. Então eu acabei voltando e consegui aí fechar essa parte aí. Ficou bem legal. Ô, Mauro, e Brasil e Argentina, cara? Como é que é jogar um Brasil e Argentina? Terrível, terrível. Essa rivalidade aí, vou te contar, não é fácil. É difícil de não sentir isso, né? E dentro de campo, como é que é, Mauro? Dentro de campo, os argentinos provocam mesmo? É isso mesmo? O argentino tem essa questão não dava para ter segurado pelos cabelos, não. Não, a questão da catimba, eles sabem fazer, eles sabem, se um cara bota a mão no peito, ele diz que pegou no rosto, e eles simulam muito.
e sabem jogar. Eu acho que junto com o Brasil são as seleções mais fortes, né? Eu acho que é Brasil, Argentina, depois eu acho que eu colocaria o Uruguai, apesar que tem outras seleções que estão subindo muito, como o Equador também, né? Estão jogando muito bem. E então eu acho que é isso, a questão fica muito, vamos dizer assim, uma disputa muito forte, né? Porque o Uruguai ele é um futebol mais duro, são jogadores mais fortes assim, fisicamente, mas não tem a técnica que o Brasil e a Argentina têm. Eu acho que falta isso, né, para o Uruguai. Então, por isso, fica, né, essa disputa sempre entre Brasil e Argentina muito mais forte. Em 94 não deu para o Mauro Pucci. Você tem mágoa disso? Não, eu não penso nessas coisas, não. Acho que eu tive tantas alegrias que eu não posso nem me preocupar com isso, né? Graças a Deus. Mauro, você nunca trabalhou com Parreira, não é verdade? Ou eu estou enganado? Não, nem com o Zagallo. Ah, é? Eu fui a 2 mundiais, 1 Olimpíada, então eu joguei na categoria de base da seleção também, né? Participei de mundial na Austrália, era mundial sub-20, né? Acho que era assim. Então, são experiências maravilhosas e não tem como... Eu sou muito de pensar nas coisas positivas. Boa. Ronaldo, antes de você fazer a pergunta, eu vou passar para o Zé Luiz mais uma. Você faz a pergunta que a gente precisa liberar o Mauro, tá? Por causa do horário. Zé, pergunta rápida, por favor, tá? Mauro, já foi falado pelo Romário, pelo Joel, sobre aquela final da Mercosul de 2000. Ali na virada do vestiário do primeiro tempo para o segundo, o que influenciou mais daquela volta tão marcante? E tem algum bastidorzinho daquele primeiro para o segundo tempo? Não, acho que assim, o que aconteceu ali naquele intervalo é que houve, primeiro, muita cobrança, né, entre todos. Né? Pô, vamos lá, o que está acontecendo? Pô, a gente não jogou, está assistindo o Palmeiras. Embora aquela coisa que é típica do vestiário, né? Vamos, né? E a outra coisa, as substituições que foram feitas, né? Tomar 3, 4 ou 5 não ia mudar em nada. A gente tinha que ir para cima, tentar fazer pelo menos um gol. A gente conversou para os primeiros 15 minutos, nós vamos tentar fazer primeiro o primeiro gol, para botar aquela pressão no Palmeiras. É lógico que mesmo assim teria que fazer mais 2, mas o primeiro tem que ser mais ou menos com esses 15 minutos, né, para você ganhar confiança e passar aquela dúvida para o Palmeiras. Né? E a gente, acho que esse gol logo na volta acabou mexendo com o Palmeiras, que talvez, o pessoal fala, a gente não sabe também, tivesse já programando alguma festa, alguma coisa, a gente nunca sabe, né? A gente ouve um monte de coisa. E no vestiário que houve foi isso, cobrança e as substituições. Entrou o Viola, saiu um volante nosso também depois, e o Juninho ficou de volante. Então, não ia mudar. 3, 4 ou 5, para nós, não ia mudar. A gente tinha que tentar fazer um gol, pelo menos, para botar essa dúvida na cabeça dos jogadores do Palmeiras. E foi o que aconteceu e acabou dando certo. As coisas deram certo aquele dia, tudo deu certo para o Palmeiras no primeiro tempo e tudo deu certo para nós no segundo tempo. Dia marcante, esse dia foi marcante. Ronaldo, Mauro, desse jogo que você está falando, nós tivemos o Gilmar, que esteve com a gente aqui, que era zagueiro do Palmeiras, e ele falou que foi a maior vergonha que ele passou no futebol na carreira dele foi esses 4-3, porque ele achava que estava tudo ganho e perderam o jogo. Mas eu queria te fazer uma perguntinha assim. Você jogou 86 e 90, seleção, 2 Copas do Mundo, né? Diferenças, por que nós perdemos em 90 e por que nós perdemos em 86 com 2 técnicos diferentes? Tele Santana, infelicidade dos pênaltis, e depois o Lazaro em 90, que o Elzo, o alemão amigo do Maradona, não derrubou ele e saiu o gol do Canidia, né? O que aconteceu, né? Como você vê essas 2 seleções, Mauro?
Eu acho que sempre, se a gente for analisar, sempre é pouca diferença, né, que tem entre as seleções. A gente tem que entender isso, que é muito difícil você ver uma seleção sai muito melhor do que a outra. É muito próximo ali. Se a gente for ver esses últimos resultados que a gente teve da seleção brasileira em Copa do Mundo, a gente saiu para a Bélgica num lance de contra-ataque, né, que o jogo ainda não estava decidido. A gente acabou tomando um gol e acabou saindo para a Bélgica. E no outro jogo contra a Croácia, que a gente tinha o placar do nosso lado e a gente quis atacar mais um pouco, fazer o segundo gol. Não precisava, né? Então, e foi eliminado contra a Holanda também. Né? Contra a Holanda, que massacrou a Holanda e perdeu o jogo em 2 erros também, né? Pois é, então são situações que você não pode. Nós, em 90, contra a Argentina, a gente teve 3, 4 chances de gol claras, só com o goleiro. A gente não fez o gol. Então, o negócio fica aberto. E quando fica aberto, é perigoso. Então, a gente, na seleção, quando você pega esse nível de equipe, né, você não pode errar muito. Você tem que tentar ser quase que perfeito. Né? E quando você erra, às vezes, parece que vem aquele negócio que você paga, né? Paga caro. É difícil. Ô, Mauro, queria te fazer rapidinho uma pergunta aí. Aquela manifestação da torcida com vocês no ônibus, chegando para o jogo, arrepia, mexe ali com vocês? Dá para vocês perceberem esse calor humano? Existe algum comentário entre vocês da responsabilidade do jogo que vocês vão ter que enfrentar ou isso não muda em nada? Muda sim, muda. Não, a torcida ela é muito importante, ela faz diferença, ela empurra o time, se você vai num jogo onde não tem torcida, o jogo é outro jogo, perde muito a graça. E você não tem aquela sensação, né? Não passa aquela emoção. E eu acho que faz parte do jogo, faz parte de grandes jogos, né? Você ter grandes públicos também. E o torcedor, né? É melhor, já ouvi falar isso também de outras pessoas, é melhor você ouvir a vaia do adversário do que você não ter ninguém no campo. Quando a pandemia deve ter sido horrível, né? Sim, a época da pandemia foi horrível. E o nível do jogo é outro. Se a gente for ver a diferença, um jogo mais trancado, um jogo parece que sem emoção, é outro jogo, não dá para comparar. Então, a torcida ela é fundamental. E tem times que usam muito disso, né? O fato de jogar em casa é muito importante para alguns times e muitas vezes pode ser até decisivo. Maravilha. Gente, eu preciso encerrar. Mais algum dos senhores quer fazer alguma pergunta rapidinho aí, por favor? Mas tem que ser rápido. Ronaldo, tem que liberar o Mauro. Eu só queria colocar uma coisinha para todos comentarem depois para a gente no canal. A FIFA fez uma mudança interessante. Não existe mais campeão mundial. O primeiro campeão mundial é o Chelsea. Quer dizer, nem o Corinthians, que eles fizeram no torneio, é mais campeão mundial. Agora são todos campeões intercontinentais. Ou seja, acabaram com a piada que o Palmeiras não tem mais mundial, né? Eu quero que vocês deixem isso no comentário. Como é que vocês estão vendo isso? Porque é uma brincadeira, né, cara? E aproveitar que quem chegou até aqui agora, deixa o like lá, se inscreve no canal também, né, Ronaldo? Para deixar ele tem uma novidade, né? Não, piada, né? Como é que... E o engraçado é o seguinte, o Chelsea é campeão porque nós organizamos o campeonato. E o Corinthians, quem organizou o campeonato? Não foi a FIFA? E o São Paulo também. O São Paulo também foi da FIFA. Sim, são coisas que realmente... Não tira o São Paulo, não. Não dá para levar a sério, às vezes. É por isso que eu quero falar assim, deixa nos comentários para a gente o que vocês pensam disso. Cada dia é uma nova da FIFA. Show. Ô, Mauro, eu queria te agradecer. Só licença, Fabinho. Mauro, desculpa aí. Eu queria saber, quanto seria um salário hoje do Mauro Galvão num Paris Saint-Germain, hein, Mauro? Já tá bonito, né? O que eu sei é o seguinte, o que eles ganham hoje por mês, a gente ganhava por ano. Por aí. Mesmo. Mauro, queria te agradecer imensamente a sua presença, obrigado. Queria deixar registrado aqui mais uma vez, obrigado por todas as vezes que você falou comigo, Mauro, e não deixou nenhuma mensagem sem resposta.
muito sujeito homem da sua parte. Queria te agradecer de verdade. Isso para a gente, ter esse retorno do ídolo, a consideração. Você me chamar pelo meu nome, jamais imaginei isso na minha vida. Eu sou torcedor de arquibancada, Mauro. Então, quer dizer, jamais imaginar que um dia eu pudesse estar aqui trocando ideia com você, aqui, conversando, falando com você pelo telefone, enfim. Muito louco isso. Foi muito legal, Fábio. Foi muito legal, tá? Eu queria agradecer a você, ao Arthur, ao José, Luciano, ao José Luiz, ao Léo Moraes, ao Amauri e ao Ronaldo também, né? Falei certo? Obrigado. Falou, valeu, irmão. Muito obrigado, Mauro. A gente tem aqui um grupo, a galera começa a colocar os comentários aqui da live. Eu vou mandar tudo para você, tá bom? Pode mandar, tá? Foi um prazer. Gente, fica com Deus. Muito prazer, foi todo nosso. Obrigado, Mauro. Gente, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Mauro. Boa noite.